A paz do Senhor Jesus seja com todos os nossos amados e queridos irmãos. Estamos aqui neste momento louvando o nome do Senhor por ter nos dado a oportunidade de compartilhar mais uma vez a sua palavra aos nossos corações. Estávamos transmitindo uma live, infelizmente tivemos aí um problema com a internet, algo que tem acontecido ultimamente, mas louvamos a Deus pelo fato de podermos então estar gravando esta mensagem e poder compartilhar com vocês esta mensagem tão preciosa, tão poderosa, que é a palavra de Deus. Eu quero que você me acompanhe num texto bíblico que está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 1, a partir do versículo 1 até o versículo 6. E nós então faremos esta leitura em nome do Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo 1 até o versículo de número 6. E eu quero, nesta noite, compartilhar com vocês, à luz da palavra do Senhor, esta frase tão importante, que deixamos aí como subtexto desta mensagem neste dia. Muito tempo, Quem sabe a gente passa na nossa vida e a gente não percebe o tempo que está passando. Mas o tempo é um fator primordial para que as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. Quem sabe você tem reclamado do tempo. Para muitos o tempo avoa, Conforme a sua atividade, parece que o dia é tão pequeno. Para outros o dia não passa. Você está ansioso, esperando algo acontecer na sua vida. Para essa pessoa, a expectativa do tempo dela é um tempo que não passa. Ela quer ver as coisas acontecendo e parece que não acontece. E aquelas pessoas que estão envolvidas em diversas atividades, o dia, na verdade, voa, Você queria aumentar parte do dia para você conseguir atender todas as demandas que acontecem durante o dia. Mas nós vamos dar uma olhada no que a palavra de Deus falou com o povo de Israel, estes que ainda estavam agora nesse trajeto para a terra prometida. Ou seja, eles estavam agora a caminho do cumprimento da promessa de Deus na vida deles. Então nós vamos aqui a esta leitura em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Estas palavras são as palavras de Moisés. Falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície de fronte o mar de Zufi, em Porã, e Tofel, e Labão, e Azarote, e Dizabe. Versículo 2. 11 jornadas há desde o Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que, no ano 40º, no mês 11º, e no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbrom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado nesse monte. Vou ler só até aqui, o texto é grande, mas nós vamos comentar e vocês terão a compreensão desta palavra. Olha só o que diz o versículo 6. O Senhor nosso Deus falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado nesse monte. Muitas vezes, meus amados irmãos, você sabe da promessa de Deus na sua vida, mas nós não conseguimos vivenciar. Pela fé você até vê a possibilidade, mas na prática você não consegue viver essa promessa de Deus. Nós vemos no texto, a qual acabamos de ler, que 2 guerras foram travadas ainda quando Moisés estava vivo entre eles. E dessas guerras, Israel foi vencedor. E agora eles estavam no cume do monte, aguardando que esta promessa de Deus se cumprisse.
E você leu comigo aqui o texto dizendo no versículo 2: 11 jornadas há desde Horebe ao caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. Esta 11 jornadas queria dizer 11 dias. 11 dias eles estavam a caminho de Cádiz Barneia, ou seja, o início ali de Canaã, da terra prometida, do cumprimento desta promessa. Apenas 11 dias do cumprimento da promessa. Porém, o coração deles ainda não estavam preparados, porque eles conseguiam contemplar, mas não conseguiam vivenciar. Uma coisa é você saber as promessas que você tem. Uma coisa é você que estudou, batalhou, conquistou, mas o quadro está no diploma. Você não consegue colocar em atividade aquela habilidade que você aprendeu. Não basta apenas o conhecimento, não basta apenas o diploma. Nós temos que produzir, nós temos que colocar em ação aquilo que aprendemos. Porque a própria palavra de Deus diz: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. O que o texto quer dizer? Quer dizer que não adianta você ter a fé se você está procrastinando, se você não age, se você não coloca ao seu favor o tempo disponível. Muitas vezes nós ficamos no monte. O monte, ao nosso ver cristão, né, é um lugar ali de refúgio, um lugar de meditação, um lugar de oração. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas não adianta eu fazer do monte um lugar de fuga. Se eu apenas estiver contemplando um Deus grande, poderoso, que pode fazer todas as coisas, mas eu estiver olhando e saber o prazo que tenho, se 11 dias eu posso iniciar o cumprimento dessa promessa. Porém, se o meu coração estiver marcado por feridas do passado, se a minha mentalidade ainda for a mentalidade de quem está no deserto, ou de quem está escravo no Egito, o grande problema daquela geração não estava na sua liderança. O grande problema daquela geração não estava nos sinais que aconteciam, porque o mar se abriu, maná descia do céu, livramento Deus deu a eles, abrindo o mar vermelho, vencendo o faraó, o seu exército. Então o que faltava a eles não era a experiência de milagres, mas era uma mente que confiasse naquilo que Deus estava colocando diante deles. Esta lição eu quero que você pense um pouco. Quem sabe você está dizendo: pastor, mas eu ainda não vi milagres na minha vida. Existem coisas próximas de mim que eu gostaria que Deus resolvesse. É justamente isso que o Senhor Deus está falando conosco. Enquanto a nossa mentalidade do deserto, enquanto a nossa mentalidade de escravo não for alterada, não for mudada, você pode até ver a terra prometida, mas você não terá fôlego, você não terá força para conquistá-la. Por que então Israel teve que passar 40 anos no trajeto do deserto? Sendo que 2 reinos já tinham sido abatidos. Sabe por que eles passaram? Porque havia incredulidade. E entre eles não havia uma capacidade de vitória. Eles não tinham ainda uma mente preparada para lutar por aquilo que eles desejavam. Uma nova geração teve que vir para que eles fossem trabalhados na sua mente, para que houvesse força e estímulo na fé, para que então eles pudessem iniciar 31 reinos. Foram exatamente 33 reis que foram abatidos. Porém, com Moisés, 2 reinos, e com Josué e a sua liderança, 31 reinos foram abatidos. Entre eles Jericó e todas aquelas terras que foram conquistadas por Israel. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Você está há muito tempo nesse monte. Há quanto tempo você já está esperando esta palavra se cumprir e ela não se cumpre? Há quanto tempo você está lá no cume do monte, olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para um lado, olhando para o outro? Muitas vezes olhando até para trás. Ah, lá o tempo que passou, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo.
Porém, meu irmão, o passado a gente não consegue mudar. Deus não deu a nós o poder de mudar o passado. O passado nós trazemos imagens, nós trazemos experiência, fracassos e vitórias. Nós trazemos conosco do passado apenas aquilo que se foi. Eu não posso ter um coração saudosista, apenas amando o passado. Ah, no ano passado era mais gostoso. Ah, como que as coisas eram melhores. Quando você olha ao passado, traga as suas boas experiências de lá. Mas se você ser um saudosista, você não conseguirá viver o presente em função do passado. Assim também sofre aquelas pessoas que olham para o passado triste, amargo e difícil e ficam ali chorando, lamentando, sofrendo mais uma vez daquilo que já passou. Mas olha só o que a palavra de Deus nos diz. Você já está há muito tempo nesse quadro. Você está parado na sua vida há muito tempo. É tempo de você agir agora. Não é tempo mais de ficar olhando ou ficar esperando. O nosso Deus está dizendo, como disse a Moisés, muito tempo vocês estão aí. Vamos começar a movimentar. Vamos começar a mexer, a olhar algo diferente, a fazer algo diferente, a caminhar na direção da vontade de Deus, porque se nós não fizermos nada, Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu estarei enganado se acreditar que Deus fará coisas que eu tenho que fazer, porque isso Ele não vai fazer. Deus fará milagres, Deus fará prodígios, Deus fará coisas impossíveis, mas o possível Ele confiou a nós. O que você está fazendo hoje para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, na sua casa, na sua família? Será que você está questionando o poder de Deus? Será que você está questionando a pandemia, as dificuldades? Quem sabe você é um empresário e a sua empresa, infelizmente, se fechou. Quem sabe você é um crente fiel e de repente você adoeceu e você está agora questionando o poder de Deus. Você agora está indagando lá do cume do monte, né? Sentindo muitas vezes mais santo do que o próprio santo de Israel, que é o Senhor. Quantas pessoas caem na armadilha da soberba, se sentindo humilde. Você já viu pessoas assim? Não, eu sou uma pessoa humilde, mas na verdade é uma pessoa orgulhosa. Porque ela não quer abrir mão, ela não quer se prostrar diante de Deus e acreditar que mesmo no tempo de dor, de aflição e de luta, Deus continua sendo o mesmo Deus, porque Ele não sofre variação e nem mudança de dias. Eu e você temos que acreditar que é tempo de mudar. A pandemia veio para dizer a mim e a você, não continue no mesmo trajeto que você estava. Existe algo novo para acontecer, mas só viverão este algo novo de Deus, só viverá a entrada na terra prometida aqueles que estiverem dispostos a caminhar na direção da promessa de Deus. Não olhe para trás, não olhe para a circunstância, não olhe para a dificuldade. Não importa se nesta terra de Cádiz Barneia tem gigantes e tem reinos poderosos. Não importa se essas cidades são edificadas com muros altos, porque mais alto do que elas é o poder do nosso Deus. E apenas aqueles que desfrutam de uma fé genuína e verdadeira conhecem a movimentação daqueles que temem e amam a palavra do Senhor. Deus está falando com você agora. Deus está falando comigo. Deus está dizendo, um novo mês se inicia. Um novo tempo se inicia. O que você vai fazer para ver as promessas de Deus se cumprindo na sua casa? Se você continuar aí parado onde você está, se você continuar aí no cume do monte dizendo, não, estou no lugar sagrado, não adianta você apenas ir na igreja. Não adianta você apenas não perder o culto da igreja. Porque lá é um lugar sagrado, sim ou não? O templo é um lugar sagrado. É um lugar onde nós nos reunimos. Mas se você não tomar atitude, não é Deus que vai tomar por você. Se eu, como pregador do evangelho, apenas ir à igreja e não tomar atitudes, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja no ambiente social, seja nas ações da igreja, se nós não tomarmos atitudes,
nada vai mudar em nossa direção. Então Deus está dizendo para nós, é tempo de mudar a nossa mentalidade. Essa mentalidade escrava do pecado, escrava do passado, escravo das feridas e das decepções. Esta mentalidade vai te deixar morrer no deserto, como aquelas pessoas que não suportaram o tempo. E Deus permitiu que eles passassem 40 anos, sabe por quê? Realmente para que eles ficassem lá. Isso não é o que Deus deseja para mim nem para você. O deserto para nós é o caminho do aprendizado para a conquista da terra, mas não é o lugar do nosso sepultamento. Porque o deserto tem que ser para nós, apenas como esse trajeto, como diz a Bíblia. Olha, vocês estão há 11 dias, mas eles preferiram, em vez de caminhar esses 11 dias para conquistar a promessa, eles caminharam 40 anos. O que eu quero compartilhar com você, resumidamente, nesta mensagem para nossa edificação. Quanto tempo você quer continuar nessa história de vida? Quanto tempo você vai permitir que você fica sofrendo, decepcionado, angustiado, debaixo de enfermidades emocionais? Nesta noite o Senhor nos faz um convite. Seja liberto. Liberto por onde, pastor? Pela sua palavra. Levante os olhos e veja a terra que Ele preparou para nós. Ou seja, veja as promessas que Ele preparou para nós. Jesus já se sacrificou. As bênçãos de Deus já estão disponíveis. O meu passo agora é me apropriar destas bênçãos e caminhar na direção da vontade de Deus. Pois eu tenho certeza que a vontade de Deus é que eu e você adentre nesse tempo de prosperidade, de vitória, de libertação, de cura e de transformação. Esta é a minha oração, este é o meu desejo por você e por sua casa. Feche os teus olhos agora, aonde quer que você esteja. Eu quero abençoar a sua vida como ministro da palavra de Deus, para que você não fique tanto tempo neste lugar, mas que a partir de agora você caminhe no destino da provisão de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento de oração e de clamor, nós nos reunimos na sua presença, confiadamente no Senhor, pois a nossa esperança não está nos homens, não está na sociedade, não está nas pessoas. A nossa esperança está no Senhor. Por isso nós levantamos os nossos olhos para os montes, porque é de lá que virá o nosso socorro. É do alto que vem o socorro. Como o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, é do alto. Nós temos que pensar das coisas do alto e não das coisas de baixo. Porque aquele que fica preso com a sua mente nas coisas da terra, ele não consegue olhar para as promessas inconfundíveis do Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu lhe peço, a este meu irmão, a esta família, que conosco estão reunidos agora, que a nossa mente seja a mente lá do alto, seja a mente do Senhor, seja a mente de Cristo, que olhe para a transformação deste filho que está nas drogas, que olhe para a transformação deste esposo e desta esposa que está vivendo crises espirituais, emocionais, no alcoolismo ou em qualquer outros problemas conjugais. Meu Deus e meu Pai, nos dê olhos espirituais para que nós possamos caminhar e acreditar que estamos, na verdade, em um espaço de tempo muito pequeno para a vitória. Porque o Senhor não nos fez para morrer no deserto. 40 anos é para aqueles que vão morrer no deserto. Porque uma nova geração se inicia, mas para aqueles que confiam no Senhor, 11 dias da nossa vitória, ou seja, é um prazo pequeno, é uma semana e meia daquilo que o Senhor Deus fará conosco. O Senhor está dizendo, aquele que crê receberá a cura, a transformação, a libertação do seu lar, porque o Senhor é o Deus que age, o Senhor não é um Deus do amanhã, o Senhor é o Deus de hoje, o Senhor é o Deus do agora, o Senhor é o Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Meu Deus e meu Pai, faça com que o seu filho não tenha uma vida religiosa morta, sem evidências espirituais, mas que o teu filho e a tua filha possa viver
os milagres de Deus para a sua casa. Em o nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, profetizamos a libertação, a cura e a transformação. Por isso eu declaro, seja liberto, seja curado, seja abençoado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em o nome do Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro, não é? Amanhã nós temos culto no templo às 19 horas com os jovens e vamos ter um mutirão de limpeza amanhã, viu? Você que pode estar conosco a partir da 1h da tarde, das 13 horas, nós estaremos ali no templo fazendo uma faxina, né, cuidando ali dos detalhes do templo, porque no domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor, tanto na parte da manhã quanto à noite às 19 horas. Estaremos reunidos ali, glorificando a Deus e celebrando a grande festa da igreja, né? Então nós transmitimos esta mensagem a todos, que Deus abençoe você e a sua casa, tenha um final de semana repleto de todas as bênçãos e provisões do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.